das coisas, né? Do que acontece, do que se faz. O presbítero Erasmo, este ano, ele está se preparando de uma maneira tão especial para servir a Deus que dá para a gente ficar feliz. Certo? Olha bem, ele está fazendo o nosso seminário, o curso wesleyano, apesar de já ter teologia, o senhor já é formado em teologia, está fazendo a complementação do nosso seminário. Ele fez o RRI. O que quer dizer RRI mesmo? O senhor lembra? Revisão e revitalização de igrejas. Olha aí, ó, revisão e revitalização de igreja. Ele fez isso lá no Rio de Janeiro, semana inteirinha, o dia inteiro, até a noite, o primeiro módulo, e vai fazer o segundo módulo agora, em novembro. 20 a 24 de novembro ele faz o segundo módulo. Irmãos, é difícil isso, eu já fiz os 2 módulos, ele está fazendo também. Ele fez também lá em Itaquera, revitalização de igrejas. Ele fez o EIFOL. EIFOL, é assim que fala? O que é o EIFOL? Explica para a gente. Escola Integral de Libertação e Cura. Certo. Com quem é? Com o pastor Cote, Cote. na Jocum. Alguém conhece o pastor Cote? Pastor Cote na Jocum? Irmãos, é o nome, hoje no Brasil inteiro, é o nome mais, vamos dizer assim, mais em evidência em preparação de líderes. É lá em Curitiba, ele fica lá a semana toda, ficou agora essa semana passada, né? Semana retrasada, fica a semana toda, é o dia todo, é imersão. O pastor Cote, irmãos, ele é a grande referência no Brasil hoje de tratamento, de liderança, de pessoas. Eu já participei com o pastor Cote de algum evento e ele está lá fazendo já a segunda vez, não é isso? Já fez o módulo 2 e vai fazer em janeiro o módulo 3. Isso tudo, irmãos, custa dinheiro, tempo, dedicação e empenho. Ele está fazendo isso para quê? Porque às vezes a gente não sabe que ele está fazendo tudo isso, né? Ele está fazendo isso para se qualificar, para servir a Deus, para pregar, para dirigir uma igreja, para estar à frente e à disposição. E ele já se colocou à disposição. Falou, pastor César, eu estou à disposição. Ele já comprou casa aqui em Mongaguá. O ano que vem ele vai estar mudando para cá com a sua família. Ele está ajudando muito lá no Veracruz, o pastor Pedro. Então, eu estou muito feliz com a sua presença. Que Deus lhe abençoe muito. Ontem aqui ele esteve dando assistência jurídica. Ele é advogado, se você não sabe, ele é advogado. Não cobrou nada, né? Foi gratuito. Gratuito. Irmão, louvado seja Deus pela sua vida. E agora ele vai pregar a palavra. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe use, que Deus lhe dê graça. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Paz do Senhor para a igreja. Amados, é motivo de muita alegria estar aqui convosco, mais uma vez. Tudo que a gente faz para o Senhor, porque somos devedores. Nós somos devedores do Senhor. Tudo que o Senhor já fez pela minha vida, livramentos, misericórdia e graça, tudo que eu faço para o Senhor não é nada perto daquilo que Ele já fez por mim. Então eu entendo que o Senhor, quando Ele me dá a oportunidade de servir, para mim é uma honra. Nós temos que entender que os caminhos do Senhor, elas estão escondidas em aparentes contradições. Aquele que quer servir, aquele que quer ser o melhor, o maior, tem que ser o menor. Aquele que pensa ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida em nome do Senhor, achá-la-á. Então, eu entendo que eu preciso buscar cada vez mais qualificação para servir melhor a igreja do Senhor. Então, quando eu faço esses cursos, não é para a minha honra, nem para a minha glória. Jamais, meus queridos. Quando eu vou atrás do conhecimento,
é para poder servir a igreja muito mais e sempre melhor, dedicando ao Senhor tudo aquilo que o Senhor já fez por mim, e que eu possa servir a igreja com todas as minhas forças, com todo o meu amor e com toda a minha dedicação. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. O tema da mensagem de hoje é cavando no vale. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tem outra versão que diz, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor para que Ele fale, que não seja o meu coração, que não sejam as minhas palavras, e que você abra o seu coração nessa noite para ouvir o que Deus tem a dizer a cada um de nós, inclusive eu. Nessa eu me incluo também, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, invocamos a Ti neste lugar, Senhor. Nós Te invocamos, Senhor, sobre este teto, meu Pai, para que venha sobre este lugar. Faze cada um de nós, Senhor, como a arca da aliança, que sejamos, Senhor, um pedacinho da Tua glória. Cada um de nós, Senhor, com a nossa humanidade, revestidos de ouro da Tua glória, Senhor. Vem, visita os nossos corações na noite de hoje. O Senhor já falou muitas vezes através dos testemunhos, através da peça, Senhor. O Senhor tem falado através dos louvores. Mas neste momento, Senhor, queremos ouvir um pouco mais da Tua voz. Fala aos nossos corações poderosamente, porque em Ti, Senhor, não há sombra de dúvida ou variação. Cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No livro de Gálatas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo diz, não se engane, de Deus não se zomba. Quando eu vejo esse versículo, eu lembro a história de Jacó. Jacó, ele tinha uma identidade que todo mundo lembra. Quando fala de Jacó, nós lembramos de um ser, de uma pessoa enganadora, de uma pessoa que gostava de passar a perna nas outras pessoas, que gostava de tirar vantagem. E quando nós olhamos na história de Jacó, ela é uma história totalmente tenebrosa. E muitos de nós nos identificamos com a história de Jacó. Jacó já começou a confusão dentro da barriga da mãe. Quando lá na barriga de Raquel, a Bíblia diz que os dois brigavam. Quando você olhar a história no livro de Gênesis, você vai ver que os dois brigavam. E Rebeca orava ao Senhor, Senhor, por que isso? Por que me deixaste engravidar? Era melhor que eu não tivesse filhos, eles brigando dentro da barriga. E o Senhor disse para Rebeca, fique em paz, que o menor vai mandar em cima do maior, vai comandar. E aí primeiro nasce Esaú, e segurando no seu calcanhar, demonstrando competitividade, uma pessoa competitiva, uma pessoa que não se deixava ficar para trás. Jacó era aguerrido, desde o ventre da mãe. E ele pega no calcanhar de Esaú e eu fico imaginando a parteira puxando um e vindo dois. Era Jacó segurando no calcanhar de Esaú. Hoje em dia, com a nossa cultura ocidental, a gente releva, né?
a minha esposa mesmo, ela é gêmeas, né? Tem a irmã dela, que acho que já veio aqui na nossa igreja, a Marinelli, nasceu, se eu não me engano, foi primeiro. A minha esposa nasceu segundo. O que isso tem a ver? Hoje, na nossa cultura ocidental, não tem nenhum problema. Mas na cultura oriental, na cultura hebraica, na cultura dos patriarcas, tinha um grande significado. Quem nascesse primeiro era o primogênito. Quem nascesse primeiro deveria levar o nome do pai adiante. Questões de herança. Mais da metade, o dobro da herança, se você pegar a herança e dividir por 2, seria dos 2 filhos. Só que o primogênito teria o direito ao dobro da herança do mais novo. Então não é simplesmente uma competição para quem nasce primeiro, para quem tem a certidão de nascimento primeira. Quem saiu lá, um nasceu às 14 horas, outro nasceu 14h05. Não era somente isso, mas sim a bênção da primogenitura. E quando você olha a palavra do Senhor, você vê que Jacó não aceitava ficar em segundo lugar. Jacó, ele tinha um desejo de que ele queria a bênção da primogenitura para ele. Esaú já não deu atenção para isso. Tanto que na primeira oportunidade que Esaú chegou com fome, chega para Jacó: pô Jacó, tu está cozinhando aí nesse ensopado, me dá um pouco dessa comida porque eu estou com fome. Fui caçar e não consegui nada, passei dias caçando, voltei de mãos vazias e estou morrendo de fome. Jacó na hora, aquele insight, sabe, deu aquela luzinha, plim, eu te dou sim minha comida, mas você vai me dar a sua primogenitura. Esaú pensou: para que me serve a primogenitura se eu vou morrer de fome? Então eu vendo para ti, faço um negócio contigo, eu tenho um acordo com você, eu te vendo a minha primogenitura. E assim Jacó conseguiu pegar a bênção que era de Esaú. Ah, mas isso não quer dizer nada, amado. Isso quer dizer tudo. Isso quer dizer tudo. Malaquias capítulo 1, o Senhor diz através do profeta Malaquias para Israel: eis que amei Jacó e aborreci a Esaú. O apóstolo Paulo repete isso lá em Romanos: amei Jacó e aborreci Esaú. O que isso quer dizer? Que o Senhor não gostava de Esaú? Deus não era chegado a Esaú. Não, meus queridos. O que a Bíblia quer dizer? Que Jacó, mesmo sabendo que não tinha bênção, lutou para conquistar a bênção que vinha de Deus. Esaú não, abriu mão da promessa de Deus para a vida dele por um prato de comida. Isso nos traz uma primeira lição. Esaú perdeu, entregou a bênção de Deus por um prato de comida. E eu quero fazer uma pergunta para você: o que te faz entregar a bênção de Deus? Um prato de comida será o suficiente para te tirar da presença de Deus? Um jogo de futebol é o suficiente para te tirar da presença de Deus? Uma novela, você troca a bênção de Deus por uma pessoa, por uma esposa ou para um marido, por uma namorada, por um namorado? Você entrega a bênção de Deus por um emprego? Você entrega a bênção de Deus por um carro? Esaú entregou a bênção dele. E isso, Deus, olha os olhos de Deus sobre isso. Deus se aborreceu com Esaú, porque Esaú abriu mão da sua bênção por um prato de comida. Não é mais Deus provedor? Deus não poderia prover para Esaú uma outra forma? Mas ele
utilizou a bênção de Deus como se não valesse nada. Valorize a bênção de Deus sobre a tua vida. Não venda a tua bênção por nada. Não abra mão da tua bênção por nada. Não abra mão da presença de Deus por nada, nem por um prato de comida. Tempo, Isaac já era cego dos olhos. E ele falou: olha, Esaú, já estou indo para o caminho dos meus pais, já vou morrer. Vá, casse, me faz um guisado, que eu vou te abençoar com a bênção da primogenitura. E Esaú foi lá, correu, foi para a mata, foi lá caçar. Rebeca escutou aquilo, lembrou daquilo que Deus falou para ela, né? Que o menor governaria sobre o maior. Jacó, teu pai acabou de pedir para Esaú para fazer lá o guisado. Eu vou preparar o guisado para você, você veste as peles, porque seu irmão é mais peludo do que você, e aí você vai receber a bênção. Olha só o que estava no coração de Jacó. Para conseguir a bênção que ele queria, para conseguir o objetivo, ele enganou seu próprio pai, e um cego ainda. Enganou o ceguinho. E lá ele recebeu a bênção. Quando Esaú chega: pai, trouxe aqui o guisado. Ué, eu já te abençoei. Não, pai, acabei de chegar. Teu irmão roubou a tua bênção. Teu irmão te enganou. Teu irmão levou a bênção sua. Pai, me abençoa. Bom, só posso te abençoar com o que sobrou. Então, se teu irmão é o maior, você será o menor. Se teu irmão vai governar, você será sujeito a ele. Se ele vai ter terras férteis, você vai ser abençoado na terra infértil, no deserto. E Esaú, enganado, decidiu então matar o seu irmão Jacó. Rebeca falou: olha, já perdi um filho, não vou perder outro. Vai embora, foge para a terra de Labão. E Jacó, o enganador, fugiu da presença de Esaú. Assim acontece conosco, quando a gente vive fazendo coisas que são reprováveis aos olhos do Senhor, quando somos confrontados, nós fazemos como Jacó, fugimos para não enfrentarmos a responsabilidade dos nossos atos. Ainda que a responsabilidade dos atos de Jacó o levasse à morte, mesmo assim, Jacó fugiu da presença de seu pai, fugiu da presença de sua mãe e de seu irmão, tanto que nunca mais Jacó viu sua mãe. E fugindo para a terra de Labão, seu tio, chegou lá: oh, você é meu sobrinho Jacó, venha ser aqui, eu vou te tratar muito bem, você vai aqui viver uma vida boa, trabalhe comigo. E Jacó, chegando lá, viu Raquel. Raquel era uma moça bonita. Olha, eu quero me casar com a sua filha, Labão. E o que você vai me dar em troca, Jacó, pela minha filha? E Jacó falou: o que o senhor precisa pedir? 7 anos do teu trabalho escravo. Opa, vale a pena, pela Raquel? Vale a pena trabalhar 7 anos sim. E Jacó trabalhou 7 anos como escravo nas terras do seu tio Labão. Lembre-se que a gente leu em Gálatas: de Deus não se zomba, aquilo que planta, vai colher, amém? Isso é uma lei espiritual eterna, não tem como fugir do seu destino. Você não tem como fugir das consequências dos seus pecados, você não tem como fugir das consequências dos seus erros. Chegando lá, no dia do casamento, Jacó casa, vai deitar, quando acorda de manhã, epa,
você não é Raquel, você é irmã dela. Ô Labão, que história é essa aqui? Tu está me enganando. O enganador foi enganado. Não tem jeito. Colheita. Ô Labão, que história é essa? Sabe o que é? Veja bem, né? Veja bem, aqui nas nossas terras é diferente da terra do teu pai, tá? Aqui tem que casar primeiro a mais velha não estava casada, então você era você era o noivo, você tinha que casar com a mais velha primeiro. Mas trabalha mais 7 anos para mim como escravo e te darei a minha outra filha. Era o que Jacó queria. Era Raquel. De 7 anos, trabalhou 14. Então, amados, quando você se sentir enganado, quando passarem a perna em você, olha para trás, que alguma coisa para trás você fez, alguma coisa você aprontou. Jacó não iria passar ileso, Passados 14 anos, falou: olha, Labão, é o seguinte, já passou os 14 anos, agora eu não posso ser mais seu escravo. Não, Jacó, você é gente boa, trabalha para mim, você trabalha para mim, e é o seguinte, como é que eu vou te pagar de salário? Olha, eu vou cuidar das suas ovelhas, as que forem todas branquinhas, de peles branquinhas, é sua, Labão, mas aquelas que nascerem com o pelo pintadinho, rajadinho, ou ovelha de pele negra, vai ser minha. Fechou? Labão: peguei você de novo, Jacó. Ótimo, negócio fechado. Chegou lá para os seus pastores e falou: olha, todas as malhadas, todas as pintadinhas, todas as de pele negra, afasta. Jacó não vai cuidar de nenhuma delas, só vai cuidar das branquinhas. Branquinho com branquinho, só vai nascer branquinho. Então Labão pensou: esse trouxa vai trabalhar para mim e não vai conseguir nada. Olha, eu vou te falar, viu? Se Jacó era esperto, Labão tinha PhD, viu? O cara tinha faculdade de espertalhão. Só que tem algo muito interessante, meus amados. Nada pode impedir a quem Deus escolheu para vencer. E mesmo ele cuidando só das ovelhas branquinhas, nasceram rajadas, nasceram as pintadinhas e nasceram as de pele negra. E a Bíblia diz que nasceu muito mais das malhadas do que das brancas. Ou seja, mesmo Labão tentando atrapalhar a vida de Jacó, Deus era com Jacó. Ainda que tentem atrapalhar a tua vida, ainda que tentem estragar a tua vida, ainda que tentem colocar tropeço na tua vida, creia naquele que é superior a tudo, porque Deus te fez para vencer, e não adianta a pedra de tropeço que coloquem, você já venceu. Mas Jacó ainda era um enganador. Jacó ainda tinha a sua identidade de um enganador. Uma vez eu fui falar com um editor de uma livraria judaica, Sefer, e eu falei: Jacó significa enganador, né? O cara quase me bateu. Desde quando um patriarca de Israel é chamado de enganador? Não, é calcanhar. Jacó vem de calcanhar, mas é uma tradução que vocês crentes inventaram. Não inventamos nada. Se você olhar a vida de Jacó, o cara só viveu enganando, foi enganado, mas dentro do seu coração, ele continuava na sua vida de engano, querendo passar a perna, querendo tirar vantagem. Às vezes Deus está te abençoando, meu querido, mas Deus quer te curar para você ser mais abençoado ainda.
Deus ainda tem um propósito de mudar a tua vida, de mudar a tua identidade, para você alcançar voos mais altos, para você ter uma vida plena diante do Senhor. Passou 20 anos, Deus fala para Jacó: agora está na hora de você voltar. Está na hora de você voltar de onde você saiu. Lá em Apocalipse diz: lembra-te do lugar em que caíste, porque é lá que você tem que voltar. Deus não ia deixar barato a situação dele com Esaú, para que Jacó pudesse se tornar o patriarca de Israel, para que ele pudesse ser um pai de uma grande nação, para que ele pudesse cumprir com o propósito de Deus sobre Abraão e sobre Isaac, e viesse sobre Jacó. Jacó não poderia ter esses percalços para trás, não podia ter esses buracos atrás, não. Tinha que curar, tinha que trabalhar, tinha que fazer algo na vida de Jacó. Gênesis capítulo 20, verso 15 diz: eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for, farei com que você volte para esta terra, porque não abandonarei, até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. Jacó tinha que voltar, tinha que se consertar com seu irmão. Isso faz lembrar algo na sua vida. Aonde você deixou os seus problemas, você vai ter que voltar. Como? Você vai ter que voltar. Só que olha a promessa de Deus: não abandonarei até que eu cumpra tudo aquilo que eu prometi. Deus falando para Jacó: você vai voltar, vai teu irmão. Mas Deus, meu irmão quer me matar. Vá, porque quem vai contigo sou eu. Eu é que estou contigo. Se Deus está mandando, vá. Se Deus está mandando, volte. Se Deus está mandando, conserte. Se Deus está mandando, restaure. Se Deus está mandando, perdoe. Se Deus está mandando, se humilhe. Porque quem está na tua frente, quem está com a tua promessa é Deus. E não há uma batalha que Deus tenha entrado que ele tenha perdido. Jacó resolve levantar acampamento e ir embora. Só que Jacó ainda era o enganador. Resolveu sair de madrugada, de fininho, pastor, para poder fugir, e Labão nem vê. Quando Labão percebe, cadê Jacó? Jacó fugiu. Ele está indo com as minhas filhas, com os meus netos e com o meu gado. Olha a audácia de Labão. Jacó trabalhou 14 anos pelas duas filhas, trabalhou mais 6 anos pelo gado, e Labão ainda dizia que era dele. Olha só, ele era o presidente da Espertolândia, Labão. Quando a gente observa em Gênesis 31, 43, Labão encontra Jacó e Deus fala: não diga nada, deixa meu servo Jacó, porque Labão foi para matar Jacó. Deus mais uma vez interviu, e lá falou: não diga nada para ele. Olha o texto diz: então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, tudo que você está vendo é meu, é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, aos filhos que deram à luz? Versículo seguinte: venha, pois, façamos uma aliança. Quando Deus intervém, meus amados, eu e você, que sirva de testemunha entre mim e você. Vai, Jacó, segue teu caminho. Deus sempre intervindo, porque Deus não permite a derrota de quem Ele fez para vencer. Só que no caminho, Jacó sabe que Esaú vem ao seu encontro com mais 400 pessoas. Foi, vai ser guerra.
vai vir me matar, ele está vindo para me matar. Mas o espertalhão fez faculdade com Labão, faculdade da Espertolândia. Vou fazer o seguinte, vou dividir meu povo na metade para um lado e metade para o outro. Uma mulher com metade dos filhos e metade do gado, outra mulher com metade dos filhos e metade do gado. Vou mandar na frente. Se Esaú matar todo mundo, eu saio correndo, pelo menos eu perdi só metade dos meus bens. Olha a mentalidade de Jacó. Quantas vezes a gente está numa situação difícil e não pensamos com a mente de Deus. Tiago capítulo 3, versículo 15, diz que tem duas sabedorias: a sabedoria terrena, animal e diabólica. É a visão terrena, é a visão baixa, mas tem a visão do Altíssimo, que é a sabedoria de Deus. Quando Jacó mandou todo mundo seguir, ele olhou e estava sozinho no vale do Jaboque. Sozinho, ele olhou, foi todo mundo? Fiquei só eu. Vou dormir aqui. Deus preparou o vale de Jaboque para se encontrar sozinho com Jacó. E quantas vezes você se sente no vale sozinho? Quantas vezes você se sente no vale abandonado? Quantas vezes você se sente no vale e parece que você não tem mais força? Você está no vale e você sente que não tem mais nada. Você quer culpar você quer culpar o pastor, você quer culpar a igreja, mas quem te colocou naquele vale, como colocou Jacó, foi Deus. Deus queria tratar com a identidade de Jacó. Deus queria tratar com Jacó com profundidade. Não adiantava estar no meio do Labão, porque ele passou 20 anos na Espertolândia, ele ficou mais esperto ainda. Jacó passou o seu tempo todo com Labão, ele não aprendeu nada, continuava do mesmo jeito. E quantas vezes Deus quer nos ensinar, falar na igreja, fala com as pessoas para conversar com você, você vê pregação, você vê louvor, e você continua do mesmo jeito, você não muda. Ah não, é o crente pá, essa aqui é para ele, essa mensagem é para ele, nunca é para si mesmo, é para os outros. Deus nunca fala comigo, Deus fala com meu vizinho. Essa palavra é para minha mulher, essa palavra é para ele, essa palavra é para ela, para mim nunca. Te prepara que tu vai entrar no vale do Jaboque então. E lá no vale do Jaboque, sozinho, de madrugada, um ser celestial começa a lutar com Jacó. No fundo do vale, você começa a lutar. Você acha que quem está lutando contigo é o diabo. Lá vem o diabo de novo, a fúria do inimigo. Não, meu querido, é a ira de Deus. As pessoas não me ajudam, meu vizinho não me contribui, meu pai não me ajuda, minha mãe não me ajuda, meu filho não me ajuda. Nessa hora, é só você e Deus. Não vai vir ajuda de ninguém não. Jacó estava sozinho. E prepara para cavar, porque no fundo do vale o Senhor te dá uma pá para você cavar. O fundo do vale é o lugar aonde você é colocado, é confrontado com a tua própria vida. É no fundo do vale que você é confrontado dos teus pecados. É no fundo do vale que você é confrontado com os teus medos. É no fundo do vale que você é confrontado com os seus traumas, com as suas feridas. É ali que Deus quer tratar com você. E não adianta você culpar ninguém, não adianta você vestir uma máscara, não adianta você vestir uma fantasia, porque é só você e Deus, e a Deus não se zomba, e de Deus não se engana, e de Deus Ele esquadrinha o teu coração.
e você começa a cavar no fundo. Quem trabalha com obra vai me ajudar agora. Quando você cava, acha um buraco, faz buraco, você encontra as raízes. Você começa a encontrar o seu próprio eu. Você começa a ser confrontado com a tua própria vida. Você começa a ver que você é um enganador, que você tem erros, que você tem pecados e que você precisa tratar. Lá não tem quem dar desculpa, não tem em quem colocar a culpa, é só você. E você continua cavando, até chegar no bueiro da tua alma. E quando você abre a porta do bueiro da tua alma, começa a sair toda aquela coisa ruim e podre lá de dentro. É você. É você. E a luz do sol da justiça, que é o Senhor, bate forte, queimando tudo que é ruim, tirando toda a negatividade, tirando toda a escuridão e trevas da sua vida. Mas Deus manda você continuar cavando. E você continua cavando, desenterrando coisas do seu passado, desenterrando esqueletos que você queria esquecer, desenterrando sujeiras que você colocou para debaixo do tapete, que Deus quer tratar. Aonde mais te dói, aí é o ponto da tua cura, é o ponto da tua libertação, é o ponto da tua transformação, é o ponto da mudança da tua vida. Presbítero Raul, você trabalha com obras. Quando você cava muito fundo no buraco, o que você encontra? Encontra o quê? Água. É importantíssimo cavar mais fundo, porque quando achamos a água sobe, vem limpando a tua vida, limpando a tua alma. A água do Espírito Santo começa a subir no vale, começa a trazer o avivamento na tua vida, porque o verdadeiro avivamento é aquele que vem de dentro para fora. Não é chuva sobre a tua vida, mas ela nasce de fontes de água viva dentro do teu coração. E o vale se enche de água, cheio do manancial do Senhor. Mas para você ser cheio, você tem que cavar fundo. Você tem que confrontar os seus medos, confrontar os seus traumas, confrontar suas feridas, confrontar teus medos, confrontar seus pecados. Sem isso, meus queridos, a água não tem como jorrar. Por isso a gente vive tão seco, porque a gente não quer cavar, tem medo de trazer para fora aquilo que Deus está falando. Eu quero tirar, eu quero arrancar, mas você não deixa, você não permite. Nesse momento em que Jacó está no vale do Jaboque, ele luta com Deus. Quando começa a amanhecer, o anjo do Senhor fala: me larga que eu tenho que ir, não vai enquanto você não me abençoares. E o que o anjo faz? Toca na perna de Jacó e diz para Jacó: teu nome não é mais Jacó, agora seu nome é Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Ué, vamos pensar aqui um pouquinho. Como é que Jacó venceu se o anjo não foi nem ferido, e quem foi ferido foi Jacó? Não estou entendendo. Pois abra teu coração, abra teu ouvido para entender o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Perder para Deus é ganhar.
Quando você luta com Deus, você tem que perder, você tem que entregar, você tem que se derramar, você tem que permitir Ele mudar a tua vida, você tem que permitir que Ele faça algo novo, você tem que permitir que Ele te dê uma nova identidade, porque a partir dali você não é mais Jacó o enganador, mas tu é Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Você precisa mudar a tua identidade. Você tem que mudar quem você é. E só perdendo para Deus é que você vai ter um novo nome. É só perdendo para Deus que você vai ter uma nova vida. É só perdendo para Deus que você vai se tornar uma nova criatura. E aí vem, para a gente fechar, encerrar a mensagem. Jacó tinha medo de enfrentar Esaú. Às vezes estamos nessa situação da nossa vida. Você tem que enfrentar uma situação, você tem que enfrentar alguém e você começa a orar. Senhor, muda as circunstâncias da minha vida. Senhor, muda aquela pessoa. Muda fulano. Muda ciclano. Muda meu patrão. Muda minha esposa. Muda meu marido. Muda meu filho. Deus manda te dizer que não vai mudar ninguém. Porque Deus não queria mudar Esaú, Deus queria mudar Jacó. Deus não quer mudar o teu patrão, Deus não quer mudar tua esposa, Deus não quer mudar teu marido, Deus não quer mudar teu filho. Deus quer mudar você. Quando Deus mudou Jacó e transformou em Israel, trouxe uma nova identidade. E todas as circunstâncias que Jacó vivia mudou. No vale do Jaboque ficou morto, enterrado o Jacó. E nasceu de novo Israel. Quando Israel foi encontrar com Esaú, todo o medo acabou. Toda a dúvida acabou. E quando ele foi olhar Esaú, o que Esaú fez? Abraçou Jacó e chorou. Porque Deus não queria mudar Esaú. Deus não queria mudar as circunstâncias. Deus queria mudar Jacó em Israel. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a tomar uma atitude. Estamos aqui no Vale do Jaboque, aqui na frente. E eu quero ver o ato de coragem sua. Chega de ser Jacó. Acabou Jacó. Eu te convido para você se transformar em Israel aqui na frente. Eu quero orar com você. Venha tomar a atitude. Deus não vai mudar as circunstâncias, Deus não vai mudar as pessoas, Deus vai mudar você. E o primeiro passo é enterrar o Jacó aqui. Eu quero que você venha aqui na frente para você enterrar o Jacó da sua vida.